Eu sou o Tony Alencar e a gente chega agora com o programa Falando de Saúde nesse sábado, hoje dia 26 de agosto de 2023, o último final de semana do mês de agosto, né, gente? Que vai se despedindo já na próxima semana. E claro, a gente desde já agradece a imensa audiência que temos aqui no nosso programa, todo mundo, né? Eu conheço muitas pessoas que ficam aguardando ansiosamente pelo término da semana, justamente para acompanhar e também acompanhar as entrevistas, né? Que a gente acaba trazendo aqui no nosso programa Falando de Saúde. E hoje eu tenho certeza que a gente vai ter muitas perguntas, muitas participações, porque a gente está recebendo um parceiro do nosso programa, que é o Dr. Antônio Melo, que é médico cardiologista, ecocardiografista, que tem residência médica, né? Lá pelo Procap, que tem hoje é um espaço, né? Como é que eu posso dizer, que representa muito, né, a boa prática da cardiologia, né? Muitos profissionais passam por lá, é referência, essa era a palavra que eu queria encontrar, referência nessa área cardiológica. Então a gente está hoje recebendo aqui com uma grata satisfação o Dr. Antônio Melo, um médico sertanejo, né? Triunfense, né? Serra Talhadense também, que está aqui hoje no nosso programa, tirando esse tempinho para conversar conosco, bater esse papo. Doutor Antônio Melo, prazer recebê-lo nesse final de semana, muito obrigado por aceitar o convite, viu? Seja bem-vindo. Tony, novamente é um prazer, né? A gente já é sócio de carteirinha aqui. Verdade, viu? Espero que as pessoas não fiquem enjoadas de tantas vezes que a gente vem aqui. Nada, eu acho que é bom porque é conhecimento, né? É verdade. Conhecimento nunca é demais. Hoje eu acho que é um tema fundamental que as pessoas, talvez até mais dúvidas do que os outros temas que a gente vinha falando, né? Que é sobre arritmias. Isso. Eu tô aqui para responder o que perguntarem. Muito bem. É muito interessante, gente, olha, inclusive quem quiser acompanhar pelo YouTube, eu mandei o link aí em vários grupos. Quem quiser também o link aqui, eu posso mandar pelo nosso WhatsApp para você também assistir, né, o nosso programa através do YouTube, tá? É Cultura FM 92,9. Não esquece do vírgula, tá? Da vírgula 92,9, que aí direto você já vai encontrar o nosso canal alternativo, viu, gente? Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá agora. Bom, pra gente iniciar, eu acho que é muito importante as pessoas entenderem o que é uma arritmia. Muitas vezes já ouviram falar pelo nome, mas não sabem qual é o sintoma de uma arritmia cardíaca, doutor Antônio Melo. Então, o que seria essa arritmia? Ela aparece de várias formas, enfim, como detectar? Eu tava vendo assim, os pacientes às vezes têm muita dúvida porque acham que a arritmia é uma só doença. E na verdade não, na verdade é inclusive uma área da cardiologia. Então engloba milhares de coisas, tá? A arritmia é uma alteração do ritmo do coração, tá? Que pode ser benigna, que ser uma resposta fisiológica. Por exemplo, quando você faz uma atividade física, o seu coração ele tem que acelerar. Então ele fica taquicárdico. Tá joia? Isso é uma alteração fisiológica, uma arritmia fisiológica, tá? Então ela pode ser tanto a arritmia fisiológica do seu dia a dia, quanto pode ser também uma arritmia maligna, que lhe leve a complicações, como as arritmias ventriculares. Acho que é muito comum os pacientes escutarem no termo parada cardiorrespiratória. Normalmente arritmias graves fazem o coração parar, como a fibrilação ventricular. Tá joia? Então assim, a arritmia nada mais é do que um conjunto, né, de alterações do ritmo cardíaco, mas não é para ficar com medo, porque as arritmias malignas, elas são a exceção. Tá? Elas são raras, normalmente vêm junto de outros problemas cardíacos e os sintomas, na maioria das vezes, os levam a procurar o cardiologista logo assim, de meio que de imediato. A maior parte do que as pessoas sentem, na verdade, são alterações normais do ritmo cardíaco. Eu já vi gente dizer assim: Maria, meu coração hoje está batendo aqui na garganta, né? Deu uma acelerada, e que aí tem aquela questão das taquicardias mesmo que acontece, né? E quando você faz um movimento brusco, né? Você corre, ou então você tem um susto, a tendência é que os batimentos cardíacos, né? Ele aumente a frequência, o coração bata mais acelerado. É o normal, é o que tem que acontecer. Tem que acontecer. Fez um esforço assim que demande ali uma resistência, é o normal do coração. Isso. Né? É muito importante a gente bater naquele ritmo também que você acelera, né? Isso, porque é o seguinte, existem as taquiarritmias, que é quando o coração acelera, e existem as bradiarritmias, que é quando o coração fica mais devagar, tá? O que é mais comum as pessoas sentirem são as taquiarritmias, que é o coração acelerar.
Só que assim, existe a resposta natural do coração. Se você faz uma atividade, o seu coração ele tem que acelerar. Porque ele aumenta os batimentos com o intuito de levar mais oxigênio, mais nutrientes, né? Mais sangue aos tecidos, porque os tecidos estão sobre um esforço, né? Então ele precisa de tudo mais. Então o coração acelera com esse intuito. Se ele não acelerasse, é pouco provável que você conseguisse fazer a atividade adequada. Então nós seres humanos provavelmente iríamos morrer, porque a gente não iria, assim, nos primórdios, a gente não iria conseguir escapar de um perigo, né? Porque o coração ele precisa dar condições para o corpo reagir, não é verdade? Agora, essa questão que você falou de sentir às vezes os batimentos aqui no pescoço, isso nada mais é do que quando o coração ele bate mais rápido, obviamente ele bate um pouquinho mais forte, né? Com intensidade maior. E o coração ele fica realmente nessa região aqui próximo ao externo, né? Na parte anterior do tórax. Então você consegue sentir, até porque a artéria de onde sai todo o sangue do coração, ela passa aqui próximo ao pescoço. Então é muito comum você sentir esses batimentos aqui como se fosse o coração saindo pela boca. Mas na verdade essa veia pulsando Isso, normalmente é a artéria aorta, normalmente que ela passa assim próximo ao pescoço, né? Fora os seus ramos. Que pulsam, obviamente, muito mais forte, muito mais proeminente, e você tem essa sensação que o coração realmente está saindo pela boca. É a mesma coisa de um susto, tá? Quando você tem uma emoção, um susto, na verdade o corpo não entende que é um susto, entende que você está sobre uma ameaça. É aquele instinto de luta ou fuga, aquele instinto primitivo que a gente chama. Então, como ele entende que você está sobre uma ameaça, porque o susto nada mais é que você não estava preparado para aquela situação. Então, como o corpo não entende o que é isso, ele acha que você está sobre uma ameaça e aí já lhe prepara antecipadamente para você ou ir para a batalha, né? Ou para você lutar ou para você fugir. E é interessante o corpo que ele parece que se modifica para a batalha mesmo, isso. Né? Pupila dilata, justamente, né? São hormônios, né? Adrenérgica, justamente, que aí ele aumenta a frequência dos batimentos. Você vê às vezes que a sua mão fica branca, porque ele tira o sangue da periferia e bota o sangue para as áreas mais nobres, entendeu? Então por isso assim você fica às vezes com o rosto um pouquinho mais pálido, a mão fica branca e às vezes um pouco gelada. Tudo isso é uma reação instintiva e realmente acelera muito o coração. Só que, como hoje nós não temos assim tantas ameaças, digamos assim, o que está vindo junto é os transtornos de ansiedade. Então, às vezes, confunde muito a sintomatologia de um transtorno de ansiedade com algumas arritmias. Por isso que é importante que, se você realmente sentir, você faça a avaliação do seu cardiologista. Muito bem. O doutor iniciou a nossa conversa falando que é raro ter assim, uma arritmia, ela ser maligna, vamos dizer assim. Ela que venha a provocar alguns problemas no coração. Mas infelizmente isso acontece, né? Acontece de pessoas desenvolverem problemas em relação à arritmia. Então quando é que ela se torna um problema? Quando é que o paciente pode dizer, olha, não, meu coração está acelerando, né? Eu estou sentindo aqui que o coração está num compasso diferente. Então quando é que ela pode realmente trazer um perigo, né? Pronto, essa pergunta é excelente, porque existem alguns critérios, existem alguns sintomas associados que você tem que ficar alerta. Então, primeira coisa, o tempo da duração daquela palpitação. Normalmente arritmias de ansiedade, né? O aceleramento por ansiedade, ele é em períodos muito curtos. Normalmente já é pouco provável que dure mais de 5, 10 minutos. Então, se você tem uma palpitação, sentindo o coração saindo pela boca, que já dure 10, 15, 20 minutos, que não tem a melhora, que junto com isso você começa a ter dor no peito, ou então que junto você tem aquela sensação de desmaio, aquele suor frio, isso aí é um sinal de alerta. Isso aí é importante que você procure a emergência de imediato. Não é nem o consultório, vou marcar uma consulta, não. É melhor você ir ao hospital, fazer um eletrocardiograma para avaliar se tem alguma coisa a mais aí, tá certo? Então, se vier também junto com desmaios, se vier junto também com aquela sensação de importante tontura, uma dor no peito irradiando para o braço, né? Então isso aí é fundamental que você procure o seu cardiologista o mais rápido possível. Uma arritmia, ela pode causar uma parada cardíaca? Muito. Tá? Na verdade, as arritmias, às vezes aquela morte súbita que o pessoal fala, às vezes pode ser mais uma arritmia do que... O coitado do infarto é quem leva a culpa toda vez. Na maioria das vezes o infarto leva a culpa, mas às vezes são arritmias malignas, porque é o seguinte, o infarto ele pode gerar arritmias importantes, como a fibrilação, a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, que são arritmias muito, muito graves que levam à morte.
Só que normalmente tem que ser infartos, assim, muito grandes. Normalmente em artérias nobres, né? E logo no começo da artéria, porque aí você fica com toda uma área extensa morta. Então, só que vem com sintomas antes. Às vezes vem com dor no peito, vem com essas coisas. Arritmia não. Existem algumas arritmias genéticas que o cara tá aqui bonzinho e de repente, buf, apaga. Sem nenhum sintoma antes, ele só dá, tô passando mal e buf. Entendeu? Existe a síndrome de Brugada, algumas síndromes malignas, como por exemplo, tem Wolff, que é como se fosse... Nosso coração ele tem uma parte elétrica, que nem uma construção. Ele tem uma parte elétrica, tem um monte de fio. Às vezes você tem uns fiozinhos a mais, tá? E esses fiozinhos a mais, eles não passam pelo sistema de regulação, assim. Porque o próprio corpo controla a parte elétrica para o negócio não ficar fora de controle. É a mesma coisa de uma casa, tudo encanado nos conduítes, bonitinho, para ficar tudo organizado e você não tomar um choque nem nada. O coração é da mesma forma, existe uma sequenciazinha lógica, só que tem pessoas que têm fios a mais, que não passam por essa regulação e aí o coração começa a disparar e pode levar complicações, principalmente às vezes em atletas, tá? Já que não pode estar fazendo aquela atividade. E na maioria das vezes é pay buff, entendeu? Por isso que é importante, às vezes, vai fazer uma atividade intensa, procura o cardiologista para ver se está tudo ok. Ou então está sentindo muita palpitação durando mais tempo, procura o teu cardiologista. Por isso que passa esteira, isso, com todos aqueles eletrodos ali conectados, justamente para avaliar na intensidade do corpo, né? Basta um eletro. As pessoas às vezes subestimam muito o eletro. Eu já percebi isso também, viu? Acha que é uma bobagem. Esse eletro. Não, o eletro não. Não, na verdade o eletro. É porque assim, todo exame, quando ele bem indicado, ele tem uma funcionalidade excelente. Inclusive eu fiz um vídeo esses dias sobre a importância do eletrocardiograma. Eu acho que o eletrocardiograma é, sem sombra de dúvidas, um dos exames mais importantes da medicina. Se você olhar, um dos exames mais solicitados nas urgências, né? Porque é um exame muito prático, rápido, e ele consegue dar o diagnóstico de muita coisa mesmo. Às vezes um simples eletrocardiograma já dá para saber se você tem uma via acessória, se tem um fiozinho a mais do seu coração, dá para saber se você tem alguma síndrome genética, como por exemplo a síndrome de Brugada, tá joia? Então tem muita coisa que você consegue dar o diagnóstico apenas com eletro. Inclusive os infartos mais graves, que é o que a gente chama de infarto com supra, que é uma alteração de eletro que sugere que a artéria está entupida, você dá o diagnóstico pura e simplesmente com eletro. E o tratamento ele tem que ser extremamente rápido. Então o eletro é prático, rápido e ele dá muito diagnóstico. O que acontece é justamente que as pessoas subestimam o coitado do eletro, porque tem sintomas às vezes de palpitação esporádica e acha que o eletro vai dar o diagnóstico de tudo toda hora, mas não funciona dessa forma. Então o próprio eletro... Você estava até falando na rede social sobre essa questão, né, de quando do eletro e também quando é recomendado o eco, né? Isso. Que é outro exame importante também. Também é muito importante. Então assim, o eletro ele é fundamental nas arritmias. E existem as variações do eletro. O teste ergométrico, por exemplo, que é o teste de esteira, nada mais é do que um eletrocardiograma sob esforço. A gente vê as alterações, porque tem problemas de coração. Eu já fiz, o médico botou para correr que não aguenta. E tem que cansar. Os pacientes às vezes falam, não, doutor, não vou conseguir não, eu vou cansar. Eu falei, mas é o intuito, eu quero que você canse. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe com quantidade de esforço, não se preocupe com nada. Eu tô vendo o seu eletro aqui, dinamicamente. E aí eu consigo dar diagnóstico de várias arritmias também. Então, tem o teste de esforço, que é o eletro, é o teste ergométrico, né, que é o eletro sobre esforço, e tem o Holter, que é aquele exame que fica ali monitorando 24 horas, tá? E que é da pressão, Não, o Holter é para avaliar os batimentos, que é um eletro de 24 horas. E hoje em dia existem outras variações. Tem o Looper, que é o Holter de 7 dias, de 7, às vezes 20, 30 dias. E existe também dispositivos implantáveis que você passa anos para você dar diagnóstico. Isso é comum, às vezes, em pacientes que têm arritmias muito difíceis de a gente encontrar, que às vezes aparece uma vez a cada 2, 3 anos, mas que causam uma tragédia. Por exemplo, existe uma arritmia chamada fibrilação atrial, que causa AVC, é uma das principais causas de AVC. Às vezes é muito difícil a gente flagrar, porque ela aparece, se ela passar às vezes 10 minutos, já aumenta o seu risco de ter AVC. Só que ela some. Então aparece, some e às vezes não dá sintoma. Então é muito difícil a gente dar o diagnóstico. Então a gente se utiliza desses eletros, dessas modificações do eletro, para que a gente possa dar o diagnóstico mais facilidade. Olha como é interessante, as pessoas não dando tanta
credibilidade, vamos colocar dessa maneira, importância para o eletro, mas olha só o tanto de ramificação do eletro, o eletro sob esteira, o eletro que monitora o seu dia a dia, então tudo isso é importante, então não dá para descartar o eletro, né, da conclusão do profissional cardiologista, gente, né? Faz parte ali, é por isso Na verdade, eu considero o eletro, se não o exame mais importante, sem sombra de dúvida, um dos exames mais importantes da história da medicina. Pra gente fechar aqui, eu tenho uma dúvida em relação, doutor Antônio Melo, em relação, eu já vi alguns cardiologistas falando sobre esse assunto, mas eu não sei se tem a ver com arritmia. É quando o coração bate de um compasso diferente e vocês usam de uma manobra que coloca ele no compasso novamente. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com arritmia. Tem sim. Existem arritmias que só fazem o coração. Eu vi o médico pega na mão para ver a circulação. É um negócio bem interessante que eu não. Que não é da área médica, não tem como explicar com detalhe. Existem algumas arritmias que elas fazem o coração acelerar e existe um específico que na verdade não é nem o coração ficar descompassado. Ele só realmente acelera e o coração bate às vezes a 180, 190 batimentos por minuto. É como se você estivesse correndo o tempo todo. É muito comum às vezes em mulheres, tá? É o principal público, que é também por um fiozinho a mais que foi desenvolvendo já de herança, né? É genético, você já nasce com ele. E aí faz com meio que um curtozinho no coração e o coração começa a disparar. Aí existe sim algumas manobras do nosso que a gente pode fazer. Quem tem essa arritmia, normalmente, que tem crise várias vezes, eu peço, fica forçando a tosse. E às vezes você consegue bloquear esse fiozinho. Ou então, às vezes, assoprar a mão. Entendeu? E existe no hospital que a gente chama de manobra de valsalva modificada, que é só uma manobra que quem olha assim acha que o médico tá doido, que ele bota o cara para soprar um negócio, de repente ele deita o paciente e levanta as pernas, entendeu? Mas essa manobra você consegue às vezes bloquear, causar um que a gente chama um reflexo que bloqueia alguns tipos de arritmia. E existem outras arritmias que realmente descompassam, dentre elas, que depois a gente pode falar mais, é a fibrilação atrial, que essa é perigosa não pelo que ela pode causar pelo coração. Ela também tem alguns perigos para o coração, mas o principal realmente é porque ela pode levar a um AVC. Meu Deus do céu. Tá vendo aí, gente? O assunto de arritmias, ele é bem amplo, viu? Bem amplo, importante. Tem muitas perguntas já chegando aqui e a gente vai fazer essas perguntas depois do intervalo. A gente volta já, é o nosso primeiro intervalo e a gente volta com o programa Falando de Saúde, recebendo hoje o doutor Antônio Melo, médico cardiologista e também ecocardiografista. A gente volta já.
Estamos de volta, agora são 9h mais 28. 9h28, nós estamos recebendo aqui no programa Falando de Saúde o doutor Antônio Melo, médico cardiologista, também ecocardiografista e que tem, né, daqui a pouco a gente vai passar inclusive aonde atende, né, o doutor Antônio Melo, para caso você queira também tirar, né, uma dúvida, né, quer também bater um papo com ele no seu consultório. E olha, nessa parte do programa a gente traz perguntas, né? Algumas perguntas dos nossos ouvintes, a gente traz aqui, deixa eu trazer um áudio, né? Para que o doutor possa ouvir, eu vou colocar o retorno aqui. Então vamos trazer as primeiras perguntas de dúvidas dos nossos ouvintes aqui no programa Falando de Saúde. Bora ouvir agora. Bom dia, Tony e doutor. Eu queria saber, eu sinto muita dor no peito esquerdo. Será que é problema de coração? Como é? Muita dor mesmo, desde que eu não aguento, tanta dor no peito esquerdo. É aquela famosa história da dor no peito, né? O coração dói, né? Tem aquela história também. Enfim, mas acho que só pela dor do peito. Existe muita coisa no peito que dói. Existe coluna, né? Coluna dói. Coluna, existe a mama em mulheres, existe dor em articulação que pode irradiar pro braço, gases. Então, assim, dor no peito é um sintoma extenso, assim, tem muita coisa que pode dar. E assim, eu sempre friso o seguinte: tá lhe incomodando? Faça uma avaliação com o seu médico, tá? Faça um eletro, veja, pro médico ver as características da dor. Tá joia? Se tem as dores de coração, ele dói realmente, tá? Ele dói, ele queima, ele pode ter um bocado de coisa, tá joia? E quando ele dói é grave, tá? São doenças graves. Então, se tá lhe incomodando, faça uma avaliação. Existem características da dor. Se é uma dor que você piora quando você mexe, né? E quando você aperta, sente aquela carne bandida, é pouco provável que seja coração. Tá bom? Pode ser uma dor mais muscular. Mas se é uma dor constante, tá lhe incomodando, tá ficando cansada, é bom fazer uma avaliação com o seu cardiologista. Não fique só deixando pra lá, não guarda doença não, pelo amor de Deus. Não guarda dinheiro, quanto mais doença. Olha, tem outra pergunta também em áudio, vamos ouvir? Oi, Tony Alencar, bom dia. Olha, eu sou Francisca Gomes, aqui da Coab. Olha, eu quero falar com o médico. Porque, olha, eu fiz uma cirurgia, tá com 3 anos. Aí eu fui colocada uma válvula no coração. Eu não tô lembrada do nome da válvula. Eu sei que quando eu vou fazer atividade física, eu vou fazer caminhada, eu sinto aquela dorzinha no peito esquerdo. Eu quero saber se tá me prejudicando alguma coisa. E outra, eu quero saber também, porque às vezes eu tomo uma cervejinha. Eu quero saber o que é que acontece com tudo isso. Olha aí, a cervejinha. Muito bem. Normalmente ela tem aí uma válvula. Uma válvula, né? Fez uma cirurgia de válvula. Pronto, né? A primeira coisa que tem que entender é que, na maioria das vezes, problema de válvula não tem nada a ver com artéria entupida. São coisas totalmente diferentes, tá? Se for uma dorzinha leve, se sua válvula tá boa, né? A gente chama, na verdade, de válvula. Se sua válvula tá boa, você fez o eco, viu tudo normal, tá funcionando normal, e essa dor é uma dorzinha discreta, uma dor mais em outra região, é pouco provável que essa dor seja de coração, tá? Mesmo quem às vezes troca a válvula, como é uma cirurgia, né, que você abre o peito para trocar, ali às vezes fica um pouco de aderência, porque ele rasga e ali cicatriza. Aí, às vezes a cicatriz fica meio aderido às coisas e pode levar a algumas dores, tá? Mas essas dores, na maioria das vezes, não tem nenhuma correlação com a válvula, não. Tá, já fique tranquila. Em relação à cerveja, é muito complicado quando um médico fala assim, pode tomar um pouquinho. Primeiro porque quando a gente fala isso, às vezes o cara só entende o pode tomar. Ele não entende o pouquinho, entendeu? Então ele chega em casa e diz, o doutor liberou para tomar uma cerveja. Ele não entende que é um copo, ele pensa que é uma garrafa. Agora, inteira, tem né? problemas que não pode beber de jeito nenhum, tá? Alguns problemas valvares. Por exemplo, se você utilizou uma válvula mecânica, que você tem que utilizar uma medicação chamada Marevan, isso aí você não pode beber. Porque a bebida pode interferir com o Marevan e você nunca conseguir chegar na finura do sangue, como a gente fala, da forma adequada. Tá? Então, às vezes, a questão de bebida ela é muito individualizada, assim, tem que ter um cuidado muito grande. Olha aí, então uma dica importante para quem
tá ouvindo, né? Cuidado aí com a bebida, né? A bebida pode inibir justamente o medicamento, não dá o efeito correto, né? Olha, bom dia, Tony, entrevista top. Doutor, se a pessoa olha a pressão há 2 anos, né? Tava 17, foi passado para tomar losartana, né? Para confiar tomando, a pessoa parou de tomar. E aí, doutor? Eu acho que ela quis dizer o seguinte, que foi diagnosticada com pressão alta, vinha tomando e daqui a pouco verificava mais a pressão e depois parou. Parou de tomar o medicamento. Veja bem, primeira coisa, tem que tomar o remédio. Quando você tem um diagnóstico de hipertensão, o diagnóstico é para sempre. Você é hipertenso para sempre. Às vezes pode não precisar de remédio, mas não quer dizer que você não seja hipertenso. Se for indicado medicação, normalmente esse nível de pressão a gente já indica, e na maioria das vezes até mais de um remédio, você tem que tomar para o resto da vida, sim. E não tem que se confiar só tomando a medicação, você tem que verificar a pressão. Porque como a pressão em 95% das vezes não dá sintoma, não tem como a gente saber se ela está controlada ou não. Então você tem que verificar, tá? E não é porque você não está sentindo nada que você vai parar o remédio, tá? Pressão alta não dá sintoma. Agora, o que é que acontece? Ela raramente dá sintoma. Só que as pessoas só tendem a verificar a pressão quando sentem alguma coisa. E aí bota toda a culpa na pressão. Agora, se ele verificasse a pressão sem estar sentindo nada, provavelmente estaria alta do mesmo jeito. Acontece muito isso no consultório. Doutor, tô tendo muita dor de cabeça e minha pressão tá alta. É a culpa da pressão. Aí eu pergunto, tá sentindo alguma coisa? Não tô sentindo nada. Vou lá verificar a pressão, tá 18. Entendeu? O que acontece é uma falha de percepção, digamos assim, porque você só tende a verificar quando sente alguma coisa. Isso, mas se você verificasse sem estar, a sua pressão estaria alta do mesmo jeito. Entendeu? Então mas aí continua o remédio e verifica a pressão sempre. Muito bem. Olha, esse programa é essencial, grandes profissionais, esclarecimentos. Cláudia Helena de São Cristóvão, obrigado, minha querida. Tem pergunta aqui, acho que é da minha amiga Marinete, vamos ouvir? Bom dia, Tony e doutor Antônio. Tony, já fazendo a pergunta aí, tem horas que eu sinto muita furada no meu peito, cansaço, peito acelerado. Isso pode ser algum problema de coração já? E o povo diz que coração não dói, mas eu sinto doer muito. Às vezes tem, principalmente se eu tiver qualquer tipo de raiva, meu coração, eu sinto que nem meu coração dói, do lado do peito, do coração, né? Não sei o que é. Pode me explicar? Muito bem. Pronto. O que é que pode ser aí, doutor? Aquela questão seguinte, coração dói. Porém, em situações extremamente graves. E ele não dói furadinha, entendeu? Apontadinha. Não, quando o coração dói, ele dói pra valer, tá? Não é aquelas dores como se fosse uma fisgada. É como eu falei, existem diversas estruturas na região do tórax que pode ter dor. Pulmão pode dar dor, pleura, que é a capinha que reveste o pulmão, pode dar dor, costela pode dar dor, articulação da costela, porque isso aqui é articulado. Para você respirar, a costela ela tem que se expandir. Às vezes a musculatura entre a costela dói. Na maioria das vezes, essas pontadas, essas fisgadas, que principalmente quando você respira, dói, na maioria das vezes é uma lesão muscular da própria costela, tá joia? Porque a musculatura distende e aí dá como se fosse aquela furada, uma agulhinha entrando, tá? E às vezes quando você tá mais ansiosa, às vezes você tá mais preocupada, aí vem junto o coração acelerar, a musculatura fica muito mais tensa, então fica mais susceptível à dor. Então na maioria das vezes é a próprio arcabouço torácico que dói. Mas esse tipo de sintoma que você fala é pouco provável que seja cardíaco. Mas é que eu sempre repito, coração é bicho muito falso. Tá? É muito falso. Ele é um dos órgãos mais complicados. A gente tá falando de coração sentimental, não, viu, gente? O coração é um órgão mesmo. Um órgão mesmo, viu? Se você tá sentindo alguma coisa que tá lhe incomodando, faça uma avaliação. É melhor você chegar no cardiologista e não ser nada do que você tá guardando coisa ruim em casa. Tá joia? Porque tem muita coisa que a gente fala aqui, eu sempre falo o seguinte, eu nunca digo não é, eu digo a probabilidade de ser é baixa. Mas existe. Tá joia? Existe a chance de ser. Acontecia, a gente sempre fica assim um pouquinho, tudo com o coração a gente tem que ficar com o pé atrás. No Procap, onde a gente fazia a residência, como é um serviço muito grande, então você via de tudo. Então já aconteceu às vezes de um paciente chegar lá, fazer todos os exames, tudo que você imaginar, tudo normal, o cara sai do hospital e infarta.
Misericórdia. Então, assim, a medicina também tem coisas que a gente não tem como prever. Mesmo você fazendo todos os exames disponíveis. Às vezes é a hora do negócio atacar, numa hora que você não está presente. Tá entendendo? Então, o que eu sempre recomendo, tá sentindo alguma coisa? É uma dor de cabeça que eu acho que é o coração. Pô, vai no médico, faz a avaliação e descarta se é ou não. Tá? Não fica com isso na melhor cabeça. Pecar pelo excesso. Sempre. É melhor pecar por excesso do que por falta. Então, tá com dor, tô com o coração acelerado, eu não sei se é ansiedade, eu não sei se é o quê. Vai no hospital, na urgência, faz um eletro, faz uma avaliação com o médico lá, fala com o teu cardiologista. Fica mais tranquilo, tá? É melhor você chegar no hospital e não ser nada do que estar guardando coisa ruim. Exatamente. Olha, uma pergunta interessante. Bom dia, Tony. Bom dia, doutor Antônio Melo. E o coração que bate muito, você faz exames e não acusa arritmia. O que é que pode ser? É o coração, acho que acelerado, faz o exame para saber se é algum tipo de arritmia, não é nada. Pronto. Ela tá querendo saber. Mas foi justamente o que a gente falou. Nem todo aceleramento é arritmia. Tá? São às vezes as alterações fisiológicas do coração. Então, se você faz o eletro, às vezes não dá nada, mas você continua sentindo, então vamos fazer um Holter. Vamos pesquisar doenças que às vezes também pode fazer com que o coração bata mais rápido. Então, por exemplo, doenças de tireoide, pode causar anemia, pode causar com que o coração bata mais rápido. Então, você tem que fazer essa investigação até você conseguir achar. Depois que você descarta tudo, então o cara não tem nada, fez o teste de esteira, fez a avaliação com o seu cardiologista, pesquisou doença de tireoide, anemia, né? Doenças às vezes que levam o coração a ficar mais rápido e não deu nada. Então, por que não fazer uma avaliação com o psicólogo para saber como é que tá essa ansiedade, se não tá usando muito café, como é que tá o sono, então, perguntando de café aqui, o seu prazo estava adivinhando, viu? Como é que tá seu sono? Se você não dorme bem, seu coração tende a ficar mais acelerado durante o dia, entendeu? Olha aí. Então tem que ter muito cuidado com esse órgão aí que é vital, né? Para nossa sobrevivência. Olha, bom dia, me tira uma dúvida. O café ajuda a ter aceleração no coração? Se sim, é algo preocupante? É o que o ouvinte está falando. O café você pode tomar, fique tranquilo com relação ao café. Agora, não vai exagerar. Aqui existe uma cultura muito grande de café. Eu mesmo tem mais de um ano que eu parei de tomar café. E, por exemplo, Serra Talhada às vezes está com 38, 39 graus. Vamos tomar um cafezinho? Entendeu? É muito comum. Tem gente que derruba uma garrafa de café e meio por dia. Eu tenho um paciente que derruba 1 a 2 garrafas de café por dia. Nesses casos, sim, acelera e muito. Tá? E hoje em dia também, na questão de quem vai malhar, existem pré-treinos com cafeína. Então, mas às vezes existem doses brutais de cafeína, 600 miligramas, tá joia? Isso aí pode causar, inclusive, arritmias, tá certo? Então, a gente não recomenda o uso excessivo de café. O uso rotineiro, uma xícarazinha de manhã para tomar café, para ficar mais disposto, às vezes à tarde, o pós-almoço, que você fica um pouquinho sonolento, para você ficar um pouquinho mais produtivo, não tem grandes problemas. Eu só não recomendo assim depois de 4 horas da tarde, porque às vezes pode prejudicar sono e tudo mais. Tem gente, eu conheço pessoas. Mas o café por si só não tem grandes problemas. O problema é o excesso dele. A gente volta mais uma vez a essa questão. Tudo é o excesso. Você muitas vezes pode ingerir alimentos que se você comer muito, ele vai dar algum problema. Então tem que ter cuidado. O problema do ser humano é pecar no excesso, né? É se exceder, né? Então não é tomar, né? Confundir uma xícara de café ou tomar uma garrafa. Esse negócio, né, da questão do excesso, teve um estudo norte-americano que ele fez sobre fast food. O cara fez uma dieta e era toda em fast food. Toda. Ele fez um estudo sobre isso. Só que ele botou as quantidades, tudo direitinho, papapá, ele tinha que ingerir X daquilo. O cara perdeu 20 quilos. Comendo fast food. Comendo fast food. Porque o problema não é a comida em si, é o que você faz dela e a quantidade que você come. Entendeu? Se for uma coisa balanceada e tudo mais, você consegue perder peso até mesmo comendo comidas pouco nutritivas, né? Tem essa diferenciação. O pessoal às vezes fala comida ruim, né? Não, é comida pouco nutritiva e comida mais nutritiva. Exatamente. Tudo depende do seu excesso. Café é excelente. Café... Inclusive tem até medicamentos que tem a base... café existe. Existem algumas coisas. O café, ele é muito bom para produtividade, é gostoso, tá? O brasileiro que não gosta de café é complicado. Só que realmente, assim, não dá para você tomar 2 litros por dia, entendeu? Tem que ter uma moderação. Exatamente. Então tem que ter muito cuidado, gente, muito cuidado mesmo. A questão é o excesso, tá certo?
Uma dor no braço esquerdo com irradiação ao peito com cansaço. O que é que pode ser? Né? O doutor até já tudo, falou. Inclusive infarto. Exatamente. Entendeu? Aí... Pode ser tudo assim. Se vem junto com cansaço, tá? Eu recomendaria que você procurasse o seu cardiologista bem urgente. Exatamente. Olha, vamos pro nosso segundo intervalo, a gente volta já já na terceira parte, a gente traz alguns questionamentos, né? Mais perguntas e também a gente deixa o espaço aberto aqui tem muita gente perguntando, onde é que atende o doutor Antônio Melo, então daqui a pouco ele vai informar pra gente. A gente volta já.
Estamos de volta agora são 9h mais 48 minutos aqui na reta final do nosso programa. Tem algumas perguntas, né, ainda chegando. Eu esqueci de fazer a pergunta lá do nosso canal no YouTube, né? Uma pessoa fez uma pergunta bem interessante, né? Dizendo o seguinte: eu não consigo fazer atividades físicas mais intensas, como corridas, por causa de uma dor muito forte na região do tórax. Fui ao médico e ele disse que eu tinha um refluxo na válvula tricúspide. Isso é algo ruim ou é normal? E é uma válvula que está lá no coração, né, doutor? Isso. Essa, né? Na verdade é o seguinte, tem que ver o grau de refluxo. Uhum. O refluxo nada mais as válvulas do coração, elas abrem pro fluxo passar, porque o fluxo de sangue tem que ser de mão única, né? Ele não pode voltar. Quando o coração relaxa para bater de novo, a válvula fecha para o sangue não voltar. Uhum. Em qualquer válvula, mesmo normal, você pode ter pequenos graus de refluxo, né? Na hora do fechamento, escapa uma besteirinha aqui, acolá, não tem problema. Isso é totalmente fisiológico, tá certo? E também, na maioria das vezes, esses refluxos não causam dor ao esforço. Se você está tendo uma dor intensa toda vez que vai fazer uma atividade física, o ideal é que você faça um teste de esforço. Ou um teste ergométrico, né? A esteira, ou então um ecoestresse, ou então a cintilografia, para avaliar se não tem nenhum entupimento das artérias, tá certo? Então eu recomendaria que você fizesse uma avaliação sobre esforço, para a gente ver se essa dor é cardíaca ou não. Se vier tudo normal, aí o ideal é que se investigue outras causas que estejam limitando a sua atividade, às vezes coluna, às vezes um problema muscular. Muito bem, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu trazer aqui uma... Tem mais outra pergunta, olha. Pergunta ao doutor se dor no peito esquerdo é infarto ou gases. Eu já vi muita gente também confundir as pontadas, né? Pode ser tudo, pode ser desde infarto ou pode ser gases. Isso aí só uma avaliação pra gente ter uma noção melhor. Olha, eu sei de uma coisa, gente, que não tem coisa melhor do que você achar que tá com alguma coisa. Quando chega no médico que faz toda a avaliação, mas olha, você não tem nada, acho que pode ter sido, né, outra questão externa. E você sai lá aliviado, né? Do que você muitas vezes não procurar ajuda, né? É o que a gente tá falando aqui mais vezes, né? O doutor já falou várias vezes sobre essa questão. É melhor pecar pelo excesso do que por não procurar, né? Olha, tem um ouvinte dizendo o seguinte: bom dia, eu perdi as 2 pernas em 2017, agora meu coração fica de vez em quando, ele acelera. Isso é bom ou é ruim? Tá perguntando. É um cadeirante, no caso, perdeu as pernas. Já tem aí uma dificuldade natural, né? Do próprio corpo em relação à circulação, né? Depende, tem que ver por que foi que ele perdeu as pernas, né? Se foi por algum trauma ou se foi por uma trombose, vai depender da causa pra gente ver se tem uma associação. Se, por exemplo, foi por causa de um trauma, né? Um acidente de moto, de carro e tudo mais, e ele é um paciente saudável, não é hipertenso, não é diabético, não tem nenhuma outra comorbidade, a gente tem que avaliar se não está tendo algumas arritmias, né? Como é uma coisa constante, é importante uma avaliação, e também tem que ver como é que está o emocional dele, ver como é que está o sono, ver como é que está essas outras coisas, né? Porque às vezes também você tem um trauma desse, né? Isso impacta pro resto da vida, não só a sua parte física, mas também a questão psicológica. Muito bem, tem uma pergunta aqui que é interessante, eu acho que essa abre margem para que o doutor até possa explicar nessa reta final. O ouvinte está dizendo: bom dia, Tony, parabéns pelo programa. Pergunta para o doutor: eu tomo Idapem e Inalaprio, né, há bastante tempo. Não precisa estar trocando de medicamento, não? Então é aquela coisa que, ótimo, né, muita gente toma. Muita, diz, não, o remédio não está vencido, não venceu, não para do efeito, não. Não, você não precisa estar trocando de medicamento se sua pressão estiver controlada. E na maioria das vezes, as pessoas acham o seguinte, que existe um remédio extremamente mais potente que o outro. Não funciona assim, tá? As medicações, quando a doença vai piorando, no geral, assim, como é uma doença crônica, às vezes ela tende a piorar com o tempo. Então ela vai ficando mais alta, às vezes você tomando o remédio direitinho. E aí é onde eles questionam: e não tem que trocar essa medicação, não? Não, na maioria das vezes não. Na maioria das vezes você tem que associar outros remédios para que eles juntos tenham uma potência maior. A medicação, ela não deixa de funcionar, tá? Na maioria das vezes é porque a doença vai piorando. E se você toma o remédio bem direitinho e sua pressão é controlada, você pode tomar o remédio 50 anos. Não tem problema, tá? Você pode tomar até morrer.
tá? Porque as medicações dos antihipertensivos são drogas seguras, tá? São drogas boas, tá? Com uma confiança muito grande, praticamente todas elas. E por incrível que pareça, as drogas oferecidas pelo SUS são drogas renomadas, são drogas boas. Você só tem que ter cuidado com a marca do que é comprado, às vezes, pelos serviços de saúde, porque como é aquela questão do menor preço, às vezes vai uns comprimidozinhos meio sofrido. Mas não é que o remédio, a droga seja ruim. Por exemplo, uma losartana, um enalapril, são drogas clássicas, são drogas excelentes. E tem a hidroclorotiazida, é uns trava-língua. Remédio de pressão é trava-língua. Hidroclorotiazida, espironolactona, succinato de metoprolol. Vige Maria. Mas são ótimas medicações. Que justamente elas são drogas que já são associadas, né? Então ele toma uma e toma outra que é para diurético, né? Eles vão aumentando, vão se somando e vão aumentando a potência do tratamento. Mas, por exemplo, quando a gente vai tratar um paciente hipertenso, a gente usa as medicações de primeira escolha, logo de cara. E aí entra uma losartana, um enalapril, um hidroclorotiazida, porque cada droga dessa tem mais ou menos a mesma potência. É uma melhorzinha que a outra, que acolá, mas nada assim. Essa aqui tem 3 vezes, 4 vezes potência maior. Não. Só que se a gente tá tendo dificuldade, a gente vai associando. Aí usa uma losartana, não tá controlando, vamos pro hidro. Não tá controlando, vamos pro lodipino. Aí vai juntando elas e vai, com o tempo, controlando a pressão. Pronto. E a última pergunta, porque não vai dar mais tempo aqui, só pra gente ter um ouvinte dizer, olha, bom dia, Tony, aqui é a Luana. Se eu tiver muita raiva, sinto tremores e sinto meu coração acelerado, né? Pode ser problema de coração? Pergunta para o doutor Antônio Melo. Pode ser raiva, né? Raiva. Rapaz, tem gente que cria roxidão, mancha no corpo de raiva. De raiva. Então, assim, na maioria das vezes, é como eu disse, as emoções, elas fazem o coração responder muito. Então acelera bastante. Se você está com raiva, ansiosa, aquela raiva assim que você está guardando para si, que você não explode. E pronto, essa questão do guardar para si é complicado, porque tem pessoas que aparentemente você vê aquela pessoa calma, né? Tranquila, mas por dentro aquela pessoa que guarda as emoções. Essa pessoa é uma forte candidata para o coração acelerar do nada. Entendeu? Tá, porque o subconsciente fica remoendo aquilo, às vezes quando está dormindo, entendeu? Acorda de noite com o coração acelerado. Então você tem que ver que às vezes, mesmo você não se achando que está ansiosa, se você for uma pessoa que deixa seus sentimentos muito dentro, o coração responde como se você estivesse ansioso do mesmo jeito. Tá vendo aí, gente? Então, não guarda essas coisas, viu? Como a gente falou aqui, a gente não pode guardar problema, não guarda nem dinheiro hoje em dia, e não sobra. Imagina problemas, né? Tem que colocar para fora, procurar ajuda mesmo, isso é muito importante. Doutor Antônio Melo, faltando aqui acho que menos de 3 minutos, né, pra gente terminar aqui o programa, só para fazer uma ressalva daquela pergunta da pessoa que disse que perdeu as pernas, né? Foi num acidente em São Paulo. Eu ia pro trabalho de bicicleta e um carro me atropelou, perdi as 2 pernas e perfurei o pulmão, né? Foi um acidente grave. E aí ele está dizendo que sente vez ou outra o coração acelerar, né? Aí o doutor acabou explicando, né? Dando aí esse exemplo se fosse realmente um trauma, ou seja, um acidente. Bom, quero lhe agradecer, doutor Antônio Melo, pela a vinda aqui ao nosso programa mais uma vez. Isso é sinônimo de muitas perguntas que chegam, né? De dúvidas que são tiradas, né? Então é muito importante, né? Muito importante mesmo, porque a gente acaba ajudando, né? Outras pessoas. Agradecer demais a todos que enviaram, né? Suas mensagens. Tem até ouvinte aqui de Triunfo também, ó, mandou aqui também, pergunta pra gente. Muito obrigado a todos, né? De toda a região que participam sempre aqui do nosso programa. E lhe agradecer mais uma vez. E quem quiser encontrar o doutor Antônio Melo, aonde pode encontrar para bater um papo, para conversar? Já deu para perceber que a linguagem é boa, isso é muito bom, né? O doutor Antônio Melo tem uma linguagem que facilita as pessoas compreenderem. A gente sabe que a medicina tem nomes técnicos, termos que são bem complicados até de explicar, mas aí o doutor consegue, né, resumir e ficar numa linguagem entendível, vamos colocar dessa maneira. Essa parte de tentar se fazer entender é muito importante, porque se o paciente não entender o que eu falo, ele não vai confiar no que eu trato. Isso. Então a gente sempre tenta se esforçar ao máximo para deixar numa linguagem bem mais tranquila. E a gente sempre responde essas perguntas nas minhas redes sociais, sempre eu abro umas caixinhas de pergunta e vou respondendo.
Tem no TikTok também, inclusive surpreendi que o TikTok, eu fiz um vídeo que deu 500 mil visualizações. Tá vendo aí? O negócio tá ficando aprumado. E para atendimento, continuo nos mesmos locais, aqui lá no Vila Saúde, né? Toda semana. Em Triunfo também, nas terças e quintas à tarde, e no Total Saúde lá em Princesa Isabel, nas segundas e sextas, tá certo? Muito então bem. A gente tá disponível, entra lá nas redes sociais, @doutor.Antônio Melo, tá bom? É um canal que eu acho fundamental pra gente tirar as dúvidas nessa linguagem assim que dá para entender, tá certo? Que é muito importante o paciente ter a informação, que com a informação na mão ele pode se cuidar melhor. Exatamente. E o telefone de lá, gente, é o 98122-1511. Esse é o telefone lá do consultório, tá? Então quem lá quiser... no Vila Saúde ele pode se direcionar para qualquer canto, porque as meninas marcam em qualquer canto e a gente sempre dá assistência. O telefone lá tá disponível. Nossos pacientes, eles sabem que a gente sempre tira as dúvidas, sempre está presente, né? Não deixa ele na mão, não. Com certeza. Doutor, um abraço, muito obrigado, bom final de semana, e um abraço lá também na esposa, né? A doutora Daniele Duarte, que é ginecologista, um grande profissional aqui também de Serra Talhada, só não quis ainda vir aqui no nosso programa. Nem não quis, é envergonhada, rapaz, nunca vi isso não. É um contraponto, né? O doutor Antônio Melo já é mais, tem uma comunicação forte, né? Mas é normal, isso acontece, mas é uma grande profissional também, a gente tem visto o trabalho dela, né? Muita gente falando. É sensacional. Isso. Então, olha, um abraço para todos, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Eu vou descansar, gente, para ver se a voz volta, né? 100% na segunda-feira. Precisa de repouso, viu? Aí como é que repousa? Trabalhando, não tem como. Então é isso. Um forte abraço. Às 11 horas da manhã tem ela, Juliana Lima, com Orlando Santos, está de volta das férias. Vocês já ouviram ele aí. Doutor, um abraço, bom final de semana e boa também festa da padroeira, né? Que começa agora. Na terça-feira, né? Tem um show do Padre Fábio de Melo e tem toda uma programação religiosa ao longo agora do finalzinho de agosto e início de setembro. Obrigado, viu? Valeu.